Boa noite a todos. Meu nome é Carolina e, até hoje, não consigo esquecer o que aconteceu naquela pousada isolada, no meio de um vale, entre as montanhas. Na época, eu estava desesperada por descanso, precisava de uma pausa da minha rotina estressante, e então decidi que passar um fim de semana sozinha em um local tranquilo seria perfeito. Depois de uma pesquisa rápida na internet, encontrei uma pousada simples, mas com uma vista maravilhosa. A descrição dizia que era o lugar ideal para se desconectar, sem o barulho da cidade e em meio à natureza. Sem pensar muito, reservei. Cheguei ao local em uma tarde de sexta-feira, por volta das 16 horas. O dia estava cinza, com uma névoa densa pairando no ar, o que só aumentava a sensação de isolamento. A pousada ficava afastada da cidade, e a estrada até lá era cheia de curvas acentuadas e rodeada por florestas espessas. Quando finalmente cheguei, o recepcionista me deu as boas-vindas de maneira educada, mas com um olhar que, não sei bem explicar, parecia um tanto desconfortável. Ele me entregou a chave de um chalé afastado da área principal e disse que a chave do portão seria deixada no meu chalé, caso eu precisasse sair à noite. Não perguntei mais nada, apenas aceitei, mas um sentimento estranho já me tomava o peito. O chalé era charmoso, com móveis rústicos e uma lareira que parecia convidativa. A primeira coisa que me chamou a atenção, no entanto, foi o silêncio absoluto. Não se ouvia o canto dos pássaros, nem o som do vento nas árvores. Apenas o silêncio, um silêncio profundo que parecia engolir qualquer som. Isso me deixou desconfortável, mas eu ainda estava disposta a relaxar. O lugar era bonito, com janelas grandes que ofereciam uma vista deslumbrante das montanhas, embora a névoa já começasse a encobrir tudo. Deitei-me na cama e deixei o cansaço tomar conta de mim, esperando que o ambiente me relaxasse. À medida que a noite caía, uma sensação de inquietação começou a tomar conta de mim. Fui até a cozinha preparar um simples jantar. Enquanto cortava os legumes, percebi que a casa parecia mais silenciosa ainda. De alguma forma, a ausência de sons naturais, como o movimento do vento, ou até mesmo os sons da floresta ao redor, me fazia sentir uma estranheza que eu não conseguia identificar. Mesmo com o calor da lareira, eu sentia um arrepio constante na espinha. Depois do jantar, resolvi sair um pouco para caminhar. O céu estava escuro, coberto por nuvens pesadas, e a luz da lua mal iluminava a trilha à frente. Caminhei pelo terreno da pousada até chegar a um pequeno riacho que passava por ali. O som da água correndo era reconfortante, mas ainda assim, algo parecia errado. A vegetação ao redor era densa e impenetrável, e a floresta parecia engolir a trilha a cada passo que eu dava. Olhei ao redor, mas não vi nenhum sinal de vida, e o silêncio era absoluto. Por volta das 21 horas, decidi voltar ao chalé, sentindo que a noite estava mais fria e sombria do que deveria. Entrei e fechei a porta atrás de mim, sentindo uma necessidade de me proteger do ambiente lá fora. A lareira estava apagada, então acendi o fogo e me acomodei no sofá. Durante alguns minutos, fiquei olhando para as chamas, tentando me distrair, até que ouvi um barulho vindo de algum lugar da casa. Não era o som do vento, nem um estalo da madeira, era algo mais estranho, como um leve arranhar, como se algo estivesse se movendo, mas sem fazer barulho. Meu coração acelerou. O som parecia vir do andar de cima. Decidi ignorar e tentei focar na televisão. Porém, a sensação de estar sendo observada foi ficando cada vez mais forte. A cada estalo da madeira, a cada som vindo da casa, meu corpo ficava mais tenso. Quando o silêncio finalmente tomou conta da casa novamente, fui até o andar de cima. A casa estava escura, exceto pela luz suave da lareira que se refletia nas paredes. A escada rangia sob os meus pés enquanto eu subia, e o ar parecia mais frio lá em cima. Passei por vários quartos, até que cheguei ao final do corredor. De repente, o som voltou. Mas dessa vez, era mais nítido. Como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. O som veio de dentro de um dos quartos. Não sei porquê, mas eu senti que precisava verificar. Abri a porta do quarto com cautela, e dentro, tudo estava em perfeito estado. Mas a sensação de que alguém estava ali, escondido, foi inegável. Um calafrio percorreu minha espinha, e eu fechei a porta rapidamente,
voltando para o andar de baixo. Quando cheguei novamente à sala, a porta da frente estava entreaberta. Eu tinha certeza de que a tinha trancado antes de subir, mas o medo tomou conta de mim. Olhei pela janela, mas a escuridão lá fora parecia ainda mais densa, como se algo estivesse ocultando a realidade. Fui até a cozinha e peguei uma faca, sentindo que precisava me proteger. Mas, quando voltei para a sala, o barulho voltou. Agora, ele vinha da porta dos fundos, um som de passos arrastados no chão de madeira. Meus olhos se arregalaram, com a faca nas mãos, caminhei lentamente até a porta. Eu sabia que não deveria abrir, mas algo me puxava para isso. Quando girei a maçaneta, a porta se abriu sozinha, e um frio intenso tomou conta de mim. Não havia ninguém lá fora, mas as árvores estavam balançando, e o vento estava mais forte. Algo não estava certo. Decidi ligar para o recepcionista, mas não havia sinal de celular. Fui até o escritório da pousada e percebi que o telefone da recepção também estava mudo. A sensação de estar sendo vigiada se tornou ainda mais forte. Voltei para o chalé e tranquei todas as portas e janelas. Sentei no sofá, com a faca em mãos, esperando pela manhã. Durante toda a noite, não consegui dormir. Ouvi passos, arranhões e até sussurros que vinham de algum lugar, mas sempre que tentava investigar, nada estava lá. Quando a manhã finalmente chegou, a luz do dia parecia mais reconfortante, mas ainda assim havia algo de estranho no ar. A sensação de que algo estava errado nunca desapareceu. No café da manhã, o recepcionista apenas me olhou, sem dizer nada, como se soubesse o que havia acontecido, mas preferisse não comentar. Ele mencionou de maneira vaga que o chalé havia sido restaurado recentemente, mas nada além disso. Naquele momento, eu soube que não estava sozinha. Alguma presença havia estado ali comigo, na escuridão da noite, me observando. Nunca mais voltei àquele lugar, mas até hoje, o silêncio daquela casa, o som dos passos arrastando no chão, e a sensação de que algo estava ali, esperando, me assombram. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas a memória ainda está comigo, viva como se fosse ontem. Meu nome é Rodrigo, e trabalho como segurança em um edifício comercial no centro da cidade. Desde que comecei na profissão, sempre preferi o turno noturno. Apesar de ser solitário, muitas vezes, entediante, sempre pensei que era mais tranquilo do que encarar os horários movimentados e lidar com dezenas de pessoas durante o dia. O prédio em que trabalho é antigo, construído na década de 1960, e atualmente abriga pequenos escritórios e consultórios. À noite, ele fica praticamente deserto, exceto por mim, às vezes, algum zelador fazendo uma limpeza tardia. Era o trabalho ideal, até o fim de ano passado. Era uma noite de dezembro, especificamente na semana entre o Natal e o Ano Novo. O movimento no prédio já estava reduzido por conta das festas, e naquela noite eu estava completamente sozinho. Minha única companhia eram as telas das câmeras de segurança na recepção. O prédio tem 10 andares, com corredores longos e mal iluminados. Embora os sistemas de vigilância fossem relativamente modernos, a arquitetura antiga do lugar sempre criava sombras nos monitores, algo que aprendi a ignorar ao longo dos anos. Mas naquela noite, algo estava diferente. Por volta das 22 horas, percebi que a câmera do terceiro andar mostrava uma luz piscando no final do corredor. Isso era comum, já que as luzes de emergência costumavam falhar, mas, dessa vez, o padrão do piscar parecia estranho, quase ritmado, como se fosse algum tipo de código. Decidi anotar no relatório e deixar para verificar mais tarde, pensando que provavelmente era apenas mais um problema técnico. Mas, mesmo enquanto escrevia, senti um desconforto inexplicável, como se algo estivesse me observando. Às 23h15, o interfone tocou. O som me pegou desprevenido, já que ninguém deveria estar no prédio àquela hora. Peguei o fone, mas não ouvi nada além de estática. Então, no meio da estática, percebi algo que me deixou inquieto, uma respiração pesada e lenta. Perguntei quem estava na linha, mas ninguém respondeu. O silêncio foi rompido apenas por um clique baixo antes de a ligação cair.
Verifiquei o painel do interfone e vi que a chamada veio do 6º andar. Olhei para as câmeras, mas o corredor do 6º andar estava vazio. Pensei em subir para verificar, mas algo me impediu. Talvez fosse cansaço ou, talvez, instinto. Decidi continuar monitorando as telas, mas o desconforto crescia a cada minuto. Às 23h40, o interfone tocou novamente, desta vez do 4º andar. Atendi de imediato, mas ouvi o mesmo som, estática e respiração. Só que agora a respiração parecia mais próxima, mais intensa. Meus dedos tremeram enquanto desligava. Quando olhei para as câmeras, algo no 4º andar chamou minha atenção. Havia uma sombra se movendo no final do corredor, perto da escada. Era rápida, quase imperceptível, mas estava lá. Fixei meus olhos na tela, esperando que a sombra aparecesse novamente, mas tudo parecia normal. Peguei minha lanterna, um cacetete e decidi subir para investigar. Sabia que, tecnicamente, deveria esperar até ter certeza, mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de entender o que estava acontecendo, me venceu. Comecei pelo 3º andar, onde a luz ainda piscava no final do corredor. Quando as portas do elevador se abriram, o ambiente estava gelado. O ar-condicionado central do prédio raramente funcionava bem, então aquele frio parecia fora do comum. Caminhei devagar, iluminando o corredor com minha lanterna. O som dos meus passos ecoava de forma desconfortável, e cada sombra parecia estar viva. Quando cheguei ao final do corredor, percebi que a luz piscante iluminava uma porta entreaberta. Entrei no escritório. O lugar estava em completo caos. Cadeiras reviradas, papéis espalhados pelo chão e um cheiro estranho, metálico, no ar. Minha lanterna iluminou algo no centro da sala que fez meu coração disparar, uma poça escura, que parecia ser sangue seco. Mas o que realmente me deixou aterrorizado foi o que estava escrito na parede, logo acima da poça. As palavras estavam rabiscadas com o mesmo líquido escuro. Ele está aqui. Senti meu estômago revirar. Quem era ele? E o que isso significava? Saí do escritório e travei a porta, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era algum tipo de pegadinha. Mas, no fundo, eu sabia que não era. O prédio estava vazio, e ninguém deveria estar ali. Decidi ir ao 4º andar, onde o interfone havia tocado pela 2ª vez. Quando as portas do elevador abriram, o corredor estava envolto em uma penumbra opressiva. No chão, logo à frente, percebi marcas estranhas, como arranhões profundos no piso. Segui as marcas com a lanterna até uma sala no meio do corredor. Quando empurrei a porta, senti um calafrio correr por todo o meu corpo. A sala estava vazia, mas o som de algo arranhando vinha de dentro. Parecia vir do teto. Apontei a lanterna para cima, mas não havia nada. O som cessou abruptamente, e, por um momento, o silêncio foi ensurdecedor. Foi então que ouvi passos pesados no corredor, vindos na minha direção. Saí da sala e virei a lanterna para o corredor, mas ele estava vazio. Os passos, no entanto, continuavam, como se algo invisível estivesse se movendo rapidamente em minha direção. O som ficou mais alto, mais próximo, e minha visão começou a embaçar. Corri para o elevador, apertando o botão freneticamente. Quando as portas finalmente se fecharam, ouvi um som que parecia um sussurro. Você não deveria estar aqui. Quando cheguei ao térreo, as portas de vidro da entrada estavam escancaradas. Do lado de fora, marcas de mãos sujas de algo escuro estavam espalhadas pelo vidro. Meu corpo inteiro tremia enquanto ligava para a polícia. Quando chegaram, os oficiais revistaram o prédio, mas não encontraram nada além das marcas que eu tinha visto. O sangue na sala do 3º andar também tinha desaparecido, assim como a mensagem na parede. Deixei o emprego poucos dias depois. Não conseguia mais trabalhar naquele lugar. Mas, às vezes, ainda acordo no meio da noite, com a sensação de que algo está me observando, algo que nunca saiu daquele prédio, ou da minha mente. Meu nome é Lucas, e essa é a história que me assombra todas as noites desde que aconteceu. Não é algo que gosto de compartilhar, mas sinto que, ao contar, talvez consiga me livrar um pouco do peso que carrego.
Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu naquela noite, mas sei que foi real. Sinto isso em cada cicatriz invisível que ficou na minha mente. Tudo começou quando fui convidado por um amigo de infância, o Pedro, para passar um fim de semana em sua casa de campo. A casa tinha pertencido ao avô dele, mas há anos estava desocupada. Pedro estava empolgado em mostrar o lugar para mim e outros 2 amigos, Rafael e Júlia. A ideia era simples: um fim de semana tranquilo, com churrasco, bebidas e boas risadas. Chegamos na sexta-feira à tarde. A casa ficava no meio do nada, cercada por árvores altas que pareciam tocar o céu. Era uma construção antiga, com madeiras rangendo a cada passo e paredes que pareciam guardar segredos. Pedro comentou que a casa tinha fama de ser mal assombrada na vizinhança, mas ele dava risada disso, dizendo que eram só superstições. Eu ri junto, mas lá no fundo senti um arrepio. Havia algo na atmosfera daquele lugar que me incomodava. Na primeira noite, tudo parecia normal. Fizemos um churrasco no quintal e ficamos conversando até tarde. Por volta da meia-noite, decidimos entrar, já que o frio começou a apertar. Enquanto Rafael pegava as bebidas na cozinha, eu percebi algo estranho. Uma das janelas estava aberta, e eu tinha certeza de que a havíamos fechado. Comentei com Pedro, mas ele disse que era normal, que a casa tinha problemas com as trancas das janelas. Isso me deixou um pouco inquieto, mas tentei ignorar. Fomos dormir por volta das 2 da manhã. Os quartos eram antigos e tinham um cheiro forte de madeira envelhecida. Durante a noite, acordei com um barulho. Era algo sutil, como se alguém estivesse andando pela casa. Pensei que fosse algum dos outros levantando para ir ao banheiro, mas, quando olhei pela fresta da porta, vi que o corredor estava vazio. Mesmo assim, voltei para a cama, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas a casa rangendo por causa do vento. Na manhã seguinte, Júlia comentou algo que me deixou gelado. Ela disse que, no meio da noite, ouviu passos no corredor e pensou que fosse eu ou Pedro, mas quando foi verificar, não viu ninguém. Pedro riu e disse que ela estava impressionada com as histórias de assombração, mas Rafael e eu trocamos um olhar preocupado. Decidimos não dar muita importância para aquilo, mas uma sensação de desconforto já começava a crescer. A segunda noite foi pior. Depois do jantar, resolvemos jogar cartas na sala. Pedro foi buscar algo na cozinha, e Júlia, que estava sentada de frente para o corredor, ficou pálida de repente. "Tem alguém ali?" ela sussurrou. Viramos na direção que ela olhava, mas não vimos nada. Rafael e eu fomos até o corredor para verificar. As luzes estavam apagadas, e o silêncio era absoluto. Pedro apareceu logo depois, com um sorriso nervoso, e tentou brincar. "Acho que estamos todos deixando a imaginação correr solta, hein?" Mas aquilo não era imaginação. Quando voltamos para a sala, a janela estava aberta novamente, e, dessa vez, havia marcas de mãos na poeira acumulada no vidro. Elas eram grandes, mas não pareciam normais. Os dedos eram longos, desproporcionais. Ninguém disse nada por alguns segundos. O medo pairava no ar como uma névoa espessa. Decidimos trancar todas as portas e janelas e ficar juntos na sala. O relógio marcava quase 3 da manhã quando ouvimos o barulho mais assustador da minha vida. Era como um arranhão longo, vindo da porta da frente. Parecia que alguém estava tentando entrar. Ficamos paralisados, sem saber o que fazer. Pedro pegou uma faca da cozinha, e Rafael segurou um pedaço de madeira que encontrou perto da lareira. Eu me aproximei da porta, com o coração disparado, e olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém ali. Quando comecei a me afastar, o som mudou. Agora eram passos, mas não vinham de fora. Vinham de dentro da casa. O pânico tomou conta de todos nós. Júlia começou a chorar, e Pedro tentou acalmá-la, mas sua própria voz tremia. Decidimos que precisávamos sair dali, mas quando tentamos abrir a porta, ela parecia trancada, como se algo a segurasse do outro lado. De repente, as luzes começaram a piscar, e o som dos passos se intensificou. Era como se várias pessoas estivessem andando pela casa, mas não víamos ninguém. Rafael sugeriu que subíssemos para o segundo andar e nos trancássemos em um dos quartos até amanhecer.
Foi o que fizemos, mas quando chegamos lá, percebemos que o pesadelo estava longe de acabar. Enquanto estávamos trancados no quarto, ouvimos algo ainda pior, uma risada baixa, rouca, vindo do corredor. Aquilo não era humano. Não sei como descrever o terror absoluto que senti naquele momento. Pedro começou a bater na porta, gritando para que aquilo fosse embora, mas a risada continuava, como se estivesse zombando de nós. O amanhecer trouxe um pouco de alívio. Assim que o sol começou a aparecer, o som cessou. Abrimos a porta com cuidado e descemos as escadas. A casa estava em completo silêncio, mas havia algo diferente. No chão da sala, encontramos uma espécie de símbolo desenhado com terra. Nenhum de nós sabia o que significava, mas parecia antigo, algo que não deveria estar ali. Saímos da casa o mais rápido possível e nunca mais voltamos. Pedro vendeu a propriedade alguns meses depois, mas até hoje não sabemos o que aconteceu naquela noite. Ainda tenho pesadelos, e às vezes acordo com a sensação de que alguém está me observando. Não acredito em fantasmas, mas algo naquela casa era real. Algo que não consigo esquecer. Meu nome é Mariana. Sou fotógrafa, desde que me lembro, sempre fui apaixonada por capturar paisagens naturais. Sempre me encantei por lugares esquecidos pelo tempo, lugares que pareciam guardar histórias que ninguém queria contar. No fim do ano passado, decidi me aventurar em um desses lugares, uma vila abandonada no meio das montanhas. Era um local remoto, cercado por florestas densas, que ouvi falar através de um amigo fotógrafo. Ele mencionou o lugar de forma casual, mas com uma certa hesitação. Disse que o silêncio ali era diferente, mas, na minha empolgação, não me importei com o aviso. Aluguei um jipe e segui viagem sozinha, carregando meu equipamento e algumas roupas. A estrada era longa e sinuosa, passando por pequenos vilarejos que pareciam congelados no tempo. À medida que me afastava da civilização, sentia uma mistura de empolgação e ansiedade. O sinal do celular desapareceu muito antes de eu chegar ao ponto em que o carro não conseguia mais avançar. A partir dali, continuei a pé. A trilha era estreita, cercada por árvores que pareciam mais antigas do que o próprio tempo. Cada passo que eu dava parecia ressoar na floresta, como se o lugar estivesse vazio de qualquer outro som. Era quase hipnótico, mas, ao mesmo tempo, perturbador. Depois de quase 2 horas de caminhada, avistei as primeiras casas. Eram pequenas construções de madeira, algumas caindo aos pedaços, outras ainda de pé, mas todas com um ar de abandono absoluto. Era como se o tempo tivesse parado ali, e a vida tivesse desaparecido de repente. Comecei a fotografar imediatamente. As sombras das árvores caíam sobre as casas de forma quase artística, criando um contraste perfeito com o céu acinzentado. Mas, enquanto tirava as fotos, senti algo que não conseguia ignorar, uma sensação de estar sendo observada. Era como se a própria vila tivesse olhos, atentos a cada movimento meu. Decidi explorar mais a fundo. Entrei em uma das casas. O interior estava repleto de móveis quebrados, poeira acumulada e marcas estranhas nas paredes. As marcas pareciam riscadas com algo afiado e formavam símbolos que eu não conseguia identificar. O ar ali dentro era denso, como se eu estivesse sendo sufocada por algo invisível. Saí rapidamente, sentindo um frio subir pela espinha. A cada casa que eu explorava, a sensação de desconforto aumentava. Em uma delas, encontrei um pequeno quarto no andar de cima. A porta estava entreaberta e, quando a empurrei, vi uma cadeira no centro do cômodo. Parecia deslocada, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Havia marcas no chão, indicando que a cadeira tinha sido arrastada, mas eu sabia que não tinha ouvido nenhum som. Tirei algumas fotos, mas, no fundo, estava começando a me arrepender de ter ido sozinha. Quando o sol começou a se pôr, decidi que era hora de voltar. Peguei minha mochila e comecei a trilha de volta. Foi então que percebi algo que fez meu estômago revirar. Havia pegadas na terra. Não eram minhas. Eram maiores, e pareciam seguir o mesmo caminho que eu tinha feito para chegar à vila. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma explicação,
mas tudo o que vi foi a floresta escura. Apressei o passo, tentando não pensar no pior. Mas, conforme a luz do dia desaparecia, o silêncio da floresta parecia mudar. Agora, não era apenas o som dos meus passos. Havia outro som, distante, mas inconfundível, passos atrás de mim. Tentei me convencer de que era minha imaginação, mas os passos pareciam ficar mais próximos a cada minuto. Olhei para trás várias vezes, mas nunca via nada. Quando finalmente cheguei ao jipe, o alívio que senti durou apenas alguns segundos. O vidro da janela estava quebrado, e havia arranhões profundos na lataria, como se alguém, ou algo, tivesse tentado entrar no carro. Meu coração disparou. Entrei no veículo e tranquei as portas, mas o motor não ligava. Girei a chave repetidamente, mas tudo que ouvia era o som do motor engasgando. Foi então que ouvi. Um som baixo, quase imperceptível no início, mas que foi crescendo. Era um lamento, um gemido, vindo da direção da vila. A lanterna estava ao meu lado, e eu a peguei com mãos trêmulas. Iluminei a trilha de onde tinha vindo, mas não vi nada. Porém, o som continuava, agora mais alto, mais próximo. E, então, entre as árvores, vi algo que me fez congelar. Era uma figura. Alta, magra, com movimentos que não pareciam humanos. Não conseguia ver seu rosto, mas seus olhos brilhavam na escuridão, fixos em mim. Por um momento, fiquei paralisada, incapaz de pensar ou me mover. Mas, quando a figura começou a se aproximar, como se deslizasse pelo chão, entrei em pânico. Girei a chave do jipe novamente e, milagrosamente, o motor ligou. Pisei no acelerador e saí dali o mais rápido que pude. Dirigi sem parar até chegar à cidade mais próxima, onde estacionei em um posto de gasolina. O frentista me olhou com curiosidade enquanto eu tentava me recompor. Quando expliquei de onde vinha, sua expressão mudou. Ele ficou sério e disse: "Você esteve na vila, não esteve? Aquele lugar deveria ter sido destruído há muito tempo." Perguntei o que ele queria dizer, mas ele apenas balançou a cabeça e voltou para dentro do posto. Desde aquele dia, não sou mais a mesma. Minhas noites são atormentadas por pesadelos e, às vezes, sinto que ainda estou sendo observada. Abandonei a fotografia por um tempo, mas, mesmo agora, evito lugares isolados. Nunca voltei àquela vila, e espero nunca mais encontrar algo como aquilo. Não sei o que era, mas sei que estava à espreita, esperando, observando. E tenho medo de que ainda esteja. Meu nome é Letícia, e há alguns anos eu trabalhava como babá para juntar dinheiro durante a faculdade. Foi um período difícil, cheio de correria e noites mal dormidas, mas uma experiência em particular me marcou de uma forma que até hoje não consigo explicar completamente. É difícil até contar essa história, mas talvez compartilhar ajude a colocar tudo para fora. Era uma noite de sexta-feira no fim do ano, pouco antes do Natal. Eu tinha sido contratada por uma família que vivia em uma casa grande e isolada na zona rural. Eles precisavam que eu cuidasse de Clara, a filha de 6 anos, enquanto iam a um jantar de negócios. A casa era enorme, cercada por árvores altas e um silêncio opressor. Quando cheguei, a mãe de Clara me explicou rapidamente a rotina da menina: jantar às 19 horas, brincadeiras por 1 hora, e, depois, colocá-la para dormir às 20h30. Parecia simples, e eles garantiram que voltariam antes da meia-noite. Logo que cheguei, algo me incomodou. A casa, apesar de grande e bem decorada, tinha um clima estranho. O corredor principal, que levava aos quartos e à cozinha, parecia mais escuro do que deveria, como se a luz nunca conseguisse iluminar completamente. Havia também um cheiro estranho no ar, algo que eu não conseguia identificar. Não era exatamente desagradável, mas parecia fora de lugar, como o cheiro de algo velho e esquecido. Assim que fiquei sozinha com Clara, percebi que ela era uma criança doce, mas muito quieta. Durante o jantar, ela mal falou comigo, apenas respondeu com sim ou não às minhas perguntas. Quando terminamos, perguntei o que ela queria brincar, e ela sugeriu esconde-esconde. Achei estranho, já que éramos só nós duas, mas concordei para deixá-la confortável.
Começamos a brincadeira, e Clara insistiu que eu fosse a primeira a procurá-la. Tampei os olhos e contei até 20. Quando abri, fui procurando por todos os cômodos da casa. No início, achei que ela estava se escondendo muito bem, mas, depois de alguns minutos, comecei a ficar preocupada. Chamava por ela, mas não havia resposta. Já estava prestes a ligar para os pais quando a encontrei de pé na cozinha, olhando fixamente para a janela que dava para o quintal. Clara, você me assustou. Por que não respondeu? Perguntei, tentando esconder meu nervosismo. Ela continuou olhando para fora e respondeu em um tom baixo: tem um homem lá fora. Meu coração disparou. Olhei pela janela, mas não vi nada além das árvores balançando ao vento. Não tem ninguém, Clara. Você deve ter visto uma sombra, disse, tentando tranquilizá-la. Mas ela insistiu, apontando para um ponto escuro entre as árvores. Ele estava ali, olhando para a gente. Eu sabia que crianças tinham imaginação fértil, então tentei não dar muita atenção. Fechei as cortinas e sugeri que assistíssemos a um filme para distraí-la. Ela concordou, mas parecia inquieta, olhando para a janela de vez em quando. Quando Clara finalmente foi dormir, eu me senti um pouco mais aliviada. Coloquei-a na cama, desejei boa noite e tranquei a porta do quarto por precaução. Desci para a sala e me sentei no sofá. O silêncio da casa era quase insuportável. Peguei meu celular para passar o tempo, mas a bateria estava acabando. Resolvi explorar a casa, mais para me distrair do que qualquer outra coisa. Subi até o segundo andar e entrei em um dos quartos de hóspedes. Era um cômodo grande, mas vazio, exceto por um espelho antigo encostado na parede. Quando me aproximei, senti um arrepio inexplicável. O reflexo parecia errado. Era como se o quarto no espelho não fosse exatamente o mesmo. Havia algo no fundo do reflexo que não estava na sala real, uma sombra indistinta, imóvel. De repente, ouvi um barulho vindo do andar de baixo. Parecia o som de passos. Meu corpo inteiro congelou. Esperei, tentando ouvir melhor, mas o som cessou. Peguei uma das cadeiras do quarto, mais para me sentir segura, e desci devagar. Ao chegar à sala, tudo parecia estar no lugar, exceto pela porta da frente. Ela estava aberta. Eu tinha certeza de que a tinha trancado assim que os pais de Clara saíram. Fechei rapidamente e chequei todas as outras entradas da casa, trancando tudo de novo. Meu coração batia tão forte que eu sentia como se estivesse prestes a desmaiar. Voltei para o sofá, tentando me convencer de que o vento ou algum descuido meu era o responsável. Foi quando ouvi o som mais estranho até então, como se algo estivesse arranhando a madeira do andar de cima. O som era irregular, como unhas longas sendo arrastadas. Peguei a cadeira novamente e subi, respirando fundo. Quando cheguei ao corredor, vi que a porta do quarto de Clara estava entreaberta. Tinha certeza de que a havia trancado antes. Entrei no quarto dela e a encontrei sentada na cama, olhando para a janela com os olhos arregalados. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela sussurrou: ele está aqui dentro. Clara, pare com isso. Está tudo bem, eu estou aqui. Mas ela continuava olhando fixamente para a janela. Foi então que vi. Não era minha imaginação. Havia uma figura do lado de fora da janela. Um homem, alto e magro, com roupas escuras e o rosto parcialmente escondido por sombras. Ele não se mexia. Apenas nos observava. Quando acendi a luz, ele desapareceu. Agarrei Clara e desci correndo. Tranquei-nos no banheiro e liguei para a polícia. Minha voz tremia tanto que mal conseguia explicar o que estava acontecendo. Enquanto esperávamos, ouvi passos pesados do lado de fora do banheiro, como se alguém estivesse circulando a casa, tentando abrir portas e janelas. Quando a polícia chegou, o homem já havia sumido, mas encontraram marcas de pés descalços na lama do lado de fora e um pedaço de pano preso na cerca. Dias depois, soube que um fugitivo da prisão local estava sendo procurado. Ele havia assassinado 2 famílias antes de desaparecer. Até hoje, me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse trancado aquela porta do banheiro.